belo os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo eu sei, Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar. E vive eu sei, Ele está, Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a terceira semana da Páscoa. Páscoa que é para nós uma demonstração extrema de amor que Deus tem por cada um de nós. Demonstração de amor que Deus tem pela humanidade, onde Deus entrega o seu próprio Filho à morte, para que ele, vencendo a morte, possa ser para nós esse grande testemunho de ressurreição, para que ele possa ser e vivenciar a Páscoa. E hoje nós também somos convidados, amados irmãos e irmãs, a buscarmos também, ouvindo a palavra de Deus, testemunhando o Santo Evangelho, vivermos também a nossa Páscoa. Pois a Páscoa nós bem sabemos que é a passagem da morte para a vida, do pecado para a reconciliação com Deus. Então nós somos convidados a cada dia a nos afastarmos dos sinais de morte. Nós somos a cada dia convidados a nos afastarmos dos pecados, para que assim nós busquemos participar da vida eterna em Jesus Cristo. Nesta quarta-feira que celebramos a novena perpétua em honra a Nossa Senhora do Rosário, a palavra de Deus no Evangelho nos traz o Evangelho de João. João, que nós bem sabemos, escreve sobre o amor.
E para escrever sobre o amor, ele não poderia deixar de falar da Eucaristia. O capítulo 6 do Evangelho de João, ele discursa para nós sobre a Eucaristia. Essa belíssima demonstração de amor de Deus por cada um de nós, onde enquanto celebramos a Santa Missa, temos a oportunidade de participarmos e vivermos este grande milagre eucarístico. E hoje a palavra de Deus, o Evangelho, a partir do versículo 35 do Evangelho de João, nós temos aí o relato logo após a partilha dos pães, onde Jesus multiplica os pães e sacia a fome de uma grande multidão. E aqui Jesus diz que Ele é o pão vivo descido dos céus, que Ele é o pão da vida. E aqueles que se alimentam deste pão nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, pois Ele é o alimento para a eternidade. Mas ele ressalta algo muito importante, né? Que para que nós possamos participar deste pão da vida, que nos sacia para a eternidade, é necessário termos fé. Termos fé e acreditar que Jesus é a única verdade absoluta que nós temos que seguir. Que Jesus é a única verdade absoluta que nós precisamos ter na nossa vida e, atentos aos seus ensinamentos, procurarmos participar assim da ressurreição de Cristo através da Eucaristia, através do seu corpo e sangue partilhado. Então, aqueles que creem no Senhor têm a vida eterna. Aqueles que participam do banquete eucarístico com fé estão se alimentando para participar assim da ressurreição de Cristo. E assim com Cristo ressuscitar no último dia. Olha que grande oportunidade que Deus nos dá. Mas para isso, meus amados irmãos e irmãs, nós também precisamos testemunhar a nossa fé. Para isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos anunciar e vivenciar a palavra. Aí eu retomo a primeira leitura, onde a palavra de Deus nos apresenta 3 testemunhos. Primeiro, o testemunho de Estevão, que nós ouvimos o relato da sua vida no Evangelho de segunda-feira e de terça-feira. Ele que foi aquele que primeiro entregou a sua vida para anunciar a palavra de Deus. Depois, em contrapartida, a primeira leitura de hoje nos apresenta Saulo, ele que devastou os cristãos, ele que perseguia os cristãos. E aí, como um terceiro exemplo, nos apresenta Filipe, que nesse momento está anunciando a palavra de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, olhando esses 3 testemunhos, nós bem sabemos que Saulo, logo em seguida, se converte, se torna um grande anunciador da palavra de Deus. Nós vamos compreender que a Eucaristia, ela deve ser esse alimento que nos impulsiona também a sermos anunciadores da palavra de Deus. Deixarmos de lado os nossos medos, os nossos comodismos, sabendo que anunciar a palavra de Deus não é uma missão fácil, mas que é necessária. Para participarmos da Eucaristia, é necessário também partilharmos a vida. Deus partilha-se conosco através da Eucaristia e nós assim precisamos também viver essa partilha, anunciando a palavra de Deus, sendo consolo e amparo na vida dos irmãos e irmãs. Hoje nós somos convidados, a refletirmos e pensarmos em tantos cristãos que são perseguidos. Hoje nós também somos convidados a refletir muitas vezes a nossa falta de caridade em relação a tantos irmãos e irmãs que hoje sofrem estando doentes com Covid-19, ou tantos que perderam entes queridos, seja por essa doença ou por outra, mas que não tiveram a oportunidade sequer de fazer um velório, de fazer uma despedida digna dos seus entes queridos que faleceram. Nós muitas vezes, diante dos números que nos são apresentados, nós tratamos com indiferença, porque às vezes não conhecemos, não sabemos quem é, mas temos que compreender que são nossos irmãos, e nós precisamos ter compaixão, saber sentir a dor do outro. E nesse momento, a maior demonstração de compaixão que nós podemos ter é cuidando de nós mesmos, para assim nós cuidarmos dos outros. Respeitando aí o isolamento social, respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde, para que nós possamos assim combater esse vírus. Não é um momento fácil para ninguém, mas é necessário em primeiro lugar cuidarmos da vida. Hoje nós fazemos memória
a Santa Catarina de Sena, ela que também viveu no momento de pandemia e soube ser auxílio na vida dos doentes. Que nós possamos, nem que seja pela nossa oração, pela nossa compaixão, sermos solidários com tantos e tantas irmãs que já perderam as suas vidas devido ao Covid-19, assim como também a tantos que estão enfermos, sofrendo, que nós possamos ser refrigério, nem que seja através das nossas orações, de pensamentos positivos, não espalhando aí fake news, né? Tão feias que nós vemos aí na internet. Que nós possamos transmitir e compartilhar coisas que nos confortem, que nos tragam esperança e que aconselhem, né, as pessoas a se cuidarem para que assim nós possamos cuidar uns dos outros. Que Maria Santíssima, Senhora do Rosário, seja para nós exemplo, né? Exemplo de esperança, exemplo de fé, exemplo de comprometimento com o reino dos céus, para que assim como ela e com ela nós possamos enfrentar as dificuldades da vida, sempre crendo que dias melhores virão e que assim como Jesus enfrentou as dificuldades da sua paixão e morte, nós também possamos enfrentar as dificuldades da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.